Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre pressão estática, pressão de estagnação e pressão dinâmica. A pressão P, né, que a gente já trabalhou aí em outras disciplinas, como fisicoquímica, termodinâmica, né, é uma pressão estática. Tá? A pressão estática é aquela pressão que é realmente sentida pela minha partícula em movimento. Nós já vimos nesse capítulo que não há variação de pressão na direção normal das linhas de corrente quando a gente tem uma linha de corrente reta, né? Então, a gente pode ter aqui uma tomada de pressão, né, na parede do meu tubo que vai medir então a pressão, né, em qualquer ponta aqui nesse escoamento, né? A gente sabe que a pressão em qualquer ponta aqui vai ser a mesma. Tá? Bom, então essa pressão é a pressão estática. Tá? Bom, a pressão de estagnação ela seria obtida quando um fluido, né, em escoamento é desacelerado até a velocidade zero por meio de um processo sem atrito. Então aqui a gente tem, né, a nossa tomada de pressão estática e aqui a gente tem um tubo, tá? Onde a gente tem a tomada de pressão de estagnação, né? A gente pode ligar esses dois tubos, né? E ter aqui um fluido manométrico, certo? O que vai acontecer? O meu escoamento, né? O meu fluido ele vai entrar por esse tubo, ele vai ter que desacelerar até atingir a velocidade zero aqui nessa minha superfície. Tá? Então, esse é o processo, né, de estagnação, né, onde o meu fluido ele vai ser desacelerado até atingir a velocidade zero. E essa pressão é a pressão de estagnação. Aqui a gente tem um outro exemplo, né, de tomada de pressão. Nesse caso aqui, a gente tem um tubo de Pitot. Tá? Então, a gente tem aqui o P0, que é a pressão de estagnação. Então, meu fluido ele vai entrar por esse tubo central, né, vai sofrer desaceleração até atingir a velocidade zero. E aqui a gente tem orifício de pressão estática. Né? Se meu fluido está passando aqui, né, em qualquer ponta aqui a minha pressão vai ser a mesma, então a gente vai ter a medida da pressão estática. Bom, então a nossa equação de Bernoulli, né, para Z constante, seria que a pressão sobre ρ mais velocidade ao quadrado sobre 2, isso tem que ser igual a uma constante. Tá? Então, para a pressão estática, eu tenho uma pressão estática P e eu tenho uma velocidade V. E para a pressão de estagnação, a pressão de estagnação é o P0, né? Eu vou ter uma velocidade V0, sendo que essa velocidade V0 é igual a zero. Então, se a gente aplicar a minha equação de Bernoulli para esses dois pontos, eu vou ter então que P0 sobre ρ mais V0 ao quadrado sobre 2 tem que ser igual a P sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2. Mas V0 é igual a zero, então esse termo aqui vai para zero. Então, a minha equação vai ficar que P0 é igual a pressão, né, mais meio de ρ V ao quadrado. Tá? Então, eu tenho aqui que a minha pressão de estagnação é igual à minha pressão estática e esse último termo aqui, que é a pressão dinâmica. Tá? Então, pressão de estagnação é igual à pressão estática mais a pressão dinâmica, né? Que está relacionada aqui ao movimento. Bom, a gente pode resolver essa equação para a velocidade. Tá? Então, eu posso isolar aqui a velocidade e encontrar que essa minha velocidade vai ser raiz quadrada de 2, que multiplica a diferença de pressão P0 menos P, né? Pressão de estagnação menos pressão estática, dividido por ρ. Tá? E essa é uma equação muito importante,
Porque através dessa minha diferença de pressão, eu consigo calcular a velocidade do meu escoamento. E se eu consigo calcular a velocidade, eu consigo calcular a vazão.